Boa noite, IPTA. Bom que a gente está junto mais nesse tempo, né? Nesse culto abençoado, culto gerações. Amanhã eu estou de volta aí na igreja. Amanhã, depois do almoço, eu chego aí. À noite a gente já vai estar junto no nosso culto noturno. Mas esse culto abençoado também não poderia estar de fora, né? Estou aqui mais uma vez diante dos irmãos para trazer uma palavra abençoada, uma palavra de Deus ao teu coração, ao coração da minha igreja amada. Nós temos cuidado de nós, esse tempo que nós estamos passando longe dos irmãos, eu e minha família estamos nos cuidando da nossa cabeça, cuidando da nossa integridade física, emocional. Tem sido dias, tempos assim, muito abençoados na presença do Senhor, um tempo de muita revelação, um tempo de muito alinhamento. Eu agradeço por todas as orações dos irmãos, a contribuição dos irmãos, no sentido de sustentarem a igreja, sustentarem a obra, né, na nossa ausência. Apesar de que a gente nunca está separado, né? A gente continua junto com os irmãos para o que for necessário. Afinal de contas, quando o líder, ele perde a visão, ele sai da visão, todos os discípulos eles sofrem. Todos os discípulos eles acabam sofrendo, né, as angústias dos problemas do seu discipulador, do seu pastor, né? Isso não é novo, é por isso que o pastor tem que se cuidar, o líder tem que se cuidar. E eu agradeço a Deus porque eu lidero uma igreja que cuida do seu pastor, que ora pelo seu pastor, que ora pelo ministério, pela família pastoral. E isso é extremamente importante. Eu separei um texto nesses próximos minutos para a gente refletir, um texto que a gente vai refletir nesses próximos minutos, que tem tudo a ver com isso, né? Tudo a ver com essa necessidade do equilíbrio profético, né? Diante da comunidade, diante da nação, diante da cidade, enfim. E eu separei aqui para os irmãos, eu queria convidar você a abrir tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. Versículo 4 de 2 Reis, dos versículos de 38 a 41. É um texto muito conhecido. O início do capítulo 4 é um texto que nós já pregamos, eu acho que 2 vezes já aí na igreja, sobre a viúva, né? A viúva que teve o seu azeite multiplicado pela fé, pela sua fé, evidentemente, mas pela diligência e sabedoria de um profeta, o profeta Eliseu. E ela era esposa de um dos discípulos dos profetas. A Bíblia relata que os profetas, eles tinham discípulos, e esses discípulos, eles estavam num momento muito delicado daquela região de Israel, onde o profetismo estava passando por uma séria decadência. E, consequentemente, os seus discípulos estavam sofrendo essas consequências, a consequência da orfandade, né? Apesar de existirem profetas, e muitos profetas, os profetas estavam desconectados com Deus por causa da sua imoralidade, por causa do seu pecado, por causa das suas transgressões. E, evidentemente, que os discípulos desses homens, desses profetas de Deus, também estavam desconectados do próprio Deus. Então, no capítulo 4 de 2 Reis, você vai ver logo ali que a viúva de um desses discípulos de um profeta, né, se viu endividada, ou seja, um discípulo de um profeta que largou a família com uma confusão de dívidas financeiras, que quase, de acordo com a lei judaica, quase coloca aquela pessoa, aquela mulher e os seus filhos como escravos dos seus credores. E você vai ver aqui na caminhada, né, que logo em seguida Eliseu também ressuscita a filha, né, o filho da viúva de Serepta, um texto clássico, um texto muito conhecido também, né, na verdade da Sunamita, né, que teve o seu filho morreu. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas Eliseu é usado pelo Senhor para ressuscitar aquela criança. Apesar de ter
tido uma crise muito grande no profetismo, Deus tinha separado um ou até mais profetas remanescentes que continuavam sendo fonte de bênção para aquela nação. E eu queria refletir com os irmãos, a partir do versículo 38, sobre o que aconteceu aqui. Também é um texto muito conhecido, mas talvez alguns de vocês não conheçam, então a gente vai ler todo, né? A partir do versículo 38. Diz assim: Eliseu voltou para Gilgal, havia fome naquela terra. Olha só em que situação estava aquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, os discípulos dos profetas diante de Eliseu, aguardando, né, uma orientação, porque os profetas estavam em decadência. E Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então, um dos discípulos, né, olha só, a ordem tinha sido para Geazi, o servo, o discípulo do profeta Eliseu, mas um daqueles discípulos que estavam olhando para Eliseu saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Versículo 39. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Ai. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Então você vai ver aqui, a clássica consequência, né, de quem está afastado da conexão protetiva do Senhor, que acaba colhendo, comendo, se alimentando de coisas que vão fazer você morrer. Então aqueles discípulos estavam desconectados por causa da desconexão dos seus profetas, dos seus discipuladores, e eles não sabiam, conseguiam perceber quando uma planta alimentava e quando ela matava. Então eles se colocavam em risco. Na verdade, todos os que se afastam do Senhor estão em risco, né? Porque se afastam da sabedoria que faz a gente discernir o que é bem, o que é bom e o que é mal. Meus queridos, nós estamos aqui diante de um colapso profético, né? Nós vemos também muito claramente isso muito próximo de nós, muitos profetas, mas muitos profetas colapsados, estressados, deprimidos, ansiosos, endividados, que geram discípulos da mesma forma. Qual é o grande problema de um profeta ferido? Qual é o grande problema do profetismo estar ferido, né? Quando um profeta ele cruza a linha ali da amargura, alguém tem que avisar esse profeta. Alguém tem que chegar para ele e dizer assim: você está andando por maus caminhos e você vai fazer com que os teus discípulos todos andem também por maus caminhos. Nós perdemos a coragem de fazer isso, né? Os nossos pastores, inclusive, por favor, se vocês perceberem que eu estou tomando algum caminho mal, me avisem urgentemente, não permitam que eu passe um minuto fora do caminho do Senhor. Porque qual é o grande perigo? O grande perigo é que o profeta com espírito amargurado, né, ele também é um profeta que tem um espírito carente, né? Olha, meus amigos, meus irmãos, cuidado com a carência. Cuidado com a carência. E às vezes você pode estar carente porque o teu profeta, teu pastor, está carente, né? E qual é o grande problema da carência? O problema da carência é que o espírito carente é um espírito que nunca está satisfeito. A carência é a característica de alguém que não está completo, não está pleno
do conhecimento da sua vocação, da sua vida. Ou seja, depende sempre da atitude dos outros para que você seja feliz, você seja contente, né? Então, um espírito carente, nunca suficiente, ele se torna um espírito melindroso, né? Quanto mais melindroso, quanto mais carente, mais suscetível à amargura. Você conhece gente assim? Você conhece profeta assim, pastor assim, amargurado, né? Porque ele está... Qual é a base disso? A base disso é a carência. Porque tem muitos pastores que tomam para si as ovelhas que são do Senhor? Porque são carentes, né? Não querem... muitas pessoas entram na igreja com a intenção, com a ideia de serem pastoreados por Jesus e acabam encontrando pastores carentes, né, amargurados, que acabam sequestrando as ovelhas que são de Cristo para si próprio. E acabam amargurando também, transformando, produzindo uma geração de discípulos também amargurados. Quanto mais carentes, mais amargurados são os corações proféticos. E o que é também perigoso na carência? Porque a carência, ela gera uma espécie de competição. Todo carente compete com alguém. E qual é o problema de competir com alguém? É que a gente gasta muito tempo competindo. Né? O carente, ele vive a vida inteira se comparando. A vida inteira tentando satisfazer as suas próprias necessidades através da autoafirmação, né? Através da afirmação das pessoas. Buscando a afirmação das pessoas. Buscando o tempo inteiro, a qualquer custo, a afirmação das pessoas. E acaba negociando os seus princípios mais elementares. Né? Tem o coração, o profeta, com o espírito amargurado, ele tem atitude crônica de eliminação. Ao invés de perdoar, ele elimina. Não é? É o vingativo. Não, eu estou procurando a oportunidade de me vingar daqueles que fizeram mal para mim, de acabar com a reputação daqueles que fizeram mal para mim e não perdoar. Por quê? Porque é amargurado, porque está competindo. Quem é que tem dificuldade de perdoar? Aquele que se acha melhor do que aquele que lhe defraudou. Esse é um dos grandes pilares da falta de perdão. Ele não merece meu perdão, eu sou melhor do que ele, eu sou mais santo do que ele. Não é não, não é não. Jesus diz assim, que atira a primeira pedra quem não tem pecado. Né? Então, existe sempre uma competição para um espírito ferido, amargurado. Né? Faz essa análise aí, não perde não, vai lá. Então, um espírito amargurado, ele se torna controlador, ele quer controlar as pessoas, quer controlar a esposa, quer controlar os filhos, quer controlar o marido. Né? Quem quer controlar o outro é amargurado. É sensível, é carente, quer para si aquilo que não é seu. Muito cuidado. O amargurado, ele se entristece com a vitória do outro. Ele não tem prazer na vitória do outro. Por quê? Porque ele está competindo. Ele, na verdade, só ele quer ser vitorioso. Não tem raiva daquele que vence. Ele não tem generosidade. O que é generosidade? É ter bons olhos, torce pela vitória, ama a prosperidade. Né? O amargurado não tem isso. O profeta amargurado transforma discípulos em discípulos amargurados que competem um com o outro. Meus queridos, quando Eliseu dá uma ordem a Geazi, a competição fez com que os discípulos que não eram de Eliseu saíssem correndo para tentar ser aprovados e quase matam todos os outros. A competição é alguma coisa que nós não podemos ter para ter uma vida equilibrada. Muito cuidado. O sacerdócio mais básico de cada um de nós tem a ver com a cozinha. Né? A cozinha é o local de alimentação, mas ele também é um lugar de morte. Ele pode se transformar num lugar de morte. Então, você viu ali que
a falta de sabedoria e amargura daqueles profetas e dos seus discípulos fez com que eles não tivessem condições nenhuma nem de cozinhar. Nem de cozinhar. E todo aquele que cozinha para a própria morte tem como base um espírito amargurado, competitivo, que não perdoa. Que não perdoa. Você conseguiu entender? Se você tem comido, se alimentado para a sua própria morte, e não suporta, mais uma vez agora o teu pastor está falando sobre alimentação, é porque provavelmente você está num espírito de competição, um espírito carente, né, que não aceita esse tipo de repreensão. Cuidado, cuidado. Né? Quanto maior a idealização, maior a expectativa, e quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então a gente precisa voltar a um espírito profético simples, que ama as coisas simples. Nós estamos aí numa caminhada, construindo uma igreja, e essa igreja, ela é uma igreja que ela é baseada em coisas simples, elementares. Bíblia, amor, piedade, mansidão, benignidade, coisas simples. Voltar para o elementar, para o trivial, voltar para o mais simples, para o mais básico, sem complicar. Sem complicar. Então, quando nós somos frustrados porque nós pensamos em coisas muito grandes antes de estabelecer as pequenas, nós perdemos a compaixão, o discernimento, a paciência, a parceria, o respeito. Perde-se também a fidelidade, e o lar também se perde através da falta de fé. A competição, um espírito carente, amargo, faz com que a casa se perca, com que as coisas mais elementares sejam perdidas. A sabedoria, meus amados, é a coisa principal. Quando se perde a sabedoria, se perde tudo, se perde a vida. Se você quer ser uma pessoa sábia, não negocie os seus valores. Não negocie aquilo que o Senhor tem estabelecido como moral, como santo, como sábio para a sua vida. Confiança é a base do relacionamento. Você confiar na palavra de Deus, você confiar no Deus da palavra, é a base do teu relacionamento com Ele. Se você não confia, você não tem como ter nenhum tipo de relacionamento com Ele. A confiança é a base do relacionamento. Você quer ver uma coisa simples? Não existe crise financeira. Você que estuda aí, os estudantes de contabilidade, os profissionais de contabilidade, de economia, sabem que não existe crise financeira, existe crise de confiança. A economia, ela é movida por confiança. A bolsa de valores, ela é movida por confiança. Quando existe um aspecto político, social, enfim, cultural, que pode afetar a saúde de uma certa empresa, os seus investidores começam a entrar em colapso e há uma desvalorização daquela empresa ou daquele papel. Então tudo tem a ver com a confiança. A confiança é a base do relacionamento. Aqueles discípulos perderam a confiança nos seus profetas. A sociedade perdeu a confiança nos discípulos e nos profetas. Era raro encontrar um profeta nessa época em Israel. E nós precisamos cada vez mais lutar pela nossa integridade. Como é que nós podemos cultivar a integridade? Agora eu vou fazer uma listazinha aqui, eu peço que você anote aí, puxa o teu celular, teu bloquinho de notas, e você vai anotar isso. Você vai anotar e você vai pregar lá na tua geladeira, no teu quarto, no espelho, no teu banheiro, alguma coisa assim, você vai gravar essas frases. Como cultivar a sua integridade? Primeiro ponto, tome nota, cuide das pequenas coisas. Cuide das pequenas coisas, eu tenho repetido isso para os irmãos já há muito tempo. Deus, ele não se impressiona com as coisas grandes, ele não é megalomaníaco. O que impressiona são as pequenas coisas para Deus.
Então, antes de você convencer a Deus de que você é fiel nas grandes coisas, você precisa primeiro convencer a Deus que você é fiel nas pequenas coisas. Ficou claro? Cuide das pequenas coisas. Deus não é megalomaníaco. Ele nunca pediu o templo de Salomão. Nunca pediu. Mas ele aceitou aquela oferta. Mas ele disse: eu aceito esse templo como uma oferta de vocês. Mas se vocês desviarem do meu caminho, das coisas simples, esse templo vai ser derrubado. E foi o que aconteceu. Segunda coisa, vocês estão careca já de saber disso. Não confunda tentação com pecado. Toda tentação deve e pode e deve ser vencida. Todo pecado pode ser abortado. Não negocie a sua integridade, cultive a sua integridade, não dando ouvidos ao pecado. Vou repetir, toda tentação pode ser vencida, todo pecado pode ser abortado, todo, absolutamente todo. É possível sim, meus amados, sermos santos. Seja rápido, pensamento que eu nem permito passar pela minha cabeça. Coloque de lado pensamentos que você sabe que são pensamentos destrutivos. Por exemplo, para os casais. Nem passe pela tua cabeça, diante das crises, o divórcio. Aborte essa missão, rápido. Aborte essa possibilidade, tire isso do teu cardápio. Tire isso. Então, esse segundo pilar, não confunda a tentação com o pecado, é para deixar muito claro para você de que você peca por causa da inclinação do teu pecado, mas gerar o pecado foi uma escolha tua. A tentação, ela vai chegar, mas você escolheu pecar. Então, livre-se do pecado. Livre-se. Livre-se. Você foi tentado? Deixe de lado as possibilidades do pecado. Terceiro, não separe sua vida privada da vida pública. Essa é uma outra coisa que nós temos batido aqui na tecla. Seja publicamente aquilo que você é no secreto. Não seja hipócrita, fariseu, não engane as pessoas. Seja verdadeiro, seja autêntico. Deus não esconde o que Ele é para você, de você. Cristo não esconde aquilo que Ele é. Ele colocou o Espírito dele dentro de você, para que você não tenha dúvida do que Ele é. Trouxe toda a sua palavra para não esconder absolutamente nada do que Ele é. Por mais que o que Ele seja ofenda você, mas Ele nunca escondeu nada de nós. Nunca escondeu absolutamente nada de nós. Então não separe sua vida privada da vida pública. Não separe. Seja autêntico. E por último, mantenha a sua consciência pura. Deus está perto. Ele está presente. Ele está aqui, sondando a tua consciência, as tuas intenções, o teu coração. Saber reconhecer erros. Precisamos saber reconhecer os nossos erros. Precisamos saber dar marcha ré. Tem uma frase que eu registrei aqui, que é uma frase que me acompanha na minha vida pessoal e ministerial. Minta para a sua consciência e a sua consciência vai mentir para você. Tem muitas pessoas que, voltando aqui ainda para os aconselhamentos sobre crises conjugais, Então, é impressionante como você vê que ambos estão em profundo pecado, mas nós encontramos casais que são pessoas que são assim incapazes de reconhecer que elas são às vezes até mais pecadoras do que o seu cônjuge, E sempre colocam a culpa no outro, sempre colocam a responsabilidade no outro.
né? Por falta de perdão, amargura, competição. O profeta amargurado coloca morte na panela. Traz raízes de destruição para sua casa. A morte na panela. Será que você está dizendo isso sobre a sua casa? Ou será que alguém tem que chegar diante da sua casa e dizer assim, a morte nessa panela? A morte nessa panela. Meus queridos, nós precisamos saber lutar as nossas batalhas contra a amargura. Nós precisamos lutar contra toda a raiz de amargura. Nós precisamos lutar contra as raízes amargas que matam a nossa vida. Nós precisamos aprender a ser moderados. Moderado é alguém que é atencioso, considera o sentimento das pessoas. Quando você tenta mudar o outro, você fere o princípio da moderação. Você tem a responsabilidade de mudar você e não o outro. Pare de tentar mudar o outro. Mude você. Nos nossos relacionamentos, nós consertamos os nossos relacionamentos consertando a nossa vida. Não consertando a vida do outro. Pare de julgar o outro. Mesmo que o outro seja digno de condenação, você também é. Você também é. Ser perfeito é um mandamento, está lá em Mateus 5, versículo 48. Justiça sem misericórdia é fatal. É deixar de receber o que nós merecemos. Então nós precisamos buscar a moderação em tudo que nós fazemos. Se nós queremos ser uma geração que vai ser conhecida como a geração da restauração profética, nós precisamos, primeiro, abandonar as nossas amarguras, abandonar as nossas carências e nos tornarmos definitivamente maduros, autônomos, no sentido de que mesmo que não exista nenhum profeta do meu lado, profetismo, meus irmãos, é um ofício solitário. Eliseu estava sozinho. Elias vivia sozinho. Mas isso não quer dizer que o sentimento que nós temos de solidão faz de nós os únicos profetas. Não, existem tantos outros que lutam as causas do Senhor. A minha oração sobre você e sobre a nossa igreja é que o Senhor restaure o nosso profetismo. Que o Senhor nos dê a libertação sobre as nossas carências e amarguras. Livre-se hoje da tua amargura. Não ceda à tentação. Não tente ser maior do que você é. Seja pequeno. Seja excelente nas coisas pequenas. Deus ama os pequenos começos. Ele ama os pequenos movimentos. Ele ama as pequenas coisas. Ele não chamou todos para sermos grandes, para serem grandes e fazer grandes coisas. Não, ele chamou alguns só. Ele chamou alguns. Nem todos são Eliseu, nem todos são Elias, nem todos são Moisés, Abraão. Não, só teve um Abraão. Só teve um Moisés. Só teve um Cristo. Não há outro. Todos nós somos discípulos dele, humildes, e devemos andar em humildade. Falar quando nos é solicitado. Amar o tempo inteiro, sermos piedosos e aguardarmos o tempo em que nós podemos, através de atos de bondade, mostrar o nosso coração benigno. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de graça e misericórdia. Vamos trazer vida à nossa panela? Pega a farinha, pega o azeite, traz para o banquete, te livra do pessimismo, te livra da angústia, te livra da competição. Seja aquilo que Deus te fez para ser. Seja aquilo e você vai ser aprovado. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe os discípulos dessa igreja. Que Deus abençoe os líderes dessa igreja. Que Deus abençoe toda a igreja espalhada por Tomé Açu. Que Deus abençoe toda a igreja espalhada pelo estado do Pará, pelo Brasil e pelo mundo. Que Deus nos abençoe arrancando as nossas raízes de amargura, arrancando as nossas carências e nos fazendo aptos, nos fazendo capazes, cada vez mais, de perdoar para sermos perdoados, de amar para sermos amados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.